Já estamos no ar porque é hora de informar o país e o mundo no telejornal. No Ambo, derrocada em mina artesanal provoca um morto e um ferido. Autoridades do Coima projetam penalizações severas. República do Congo vai a votos amanhã. Mais de 2 milhões esperados nas urnas. 7 candidatos e um vencedor que vai conduzir os destinos do país nos próximos anos. Inconveniente diplomático volta a beliscar as relações Brasil e Estados Unidos da América. Assessor de Trump impedido de entrar no país do samba. O Girabola, o Petro de Luanda, imparável na liderança. Para o lançamento da jornada 18, o Eliete de Benguela empatou a 1-0. Vamos envolver estas e outras notícias a seguir. No Ambo, vários cidadãos, incluindo menores, estão envolvidos na prática do garimpo de ouro, uma atividade ilegal que tem registado um crescimento preocupante nos últimos tempos e, em alguns casos, terminam em tragédia. O registro mais recente chega do município do Coima, que teve como resultado um morto e um ferido de 27 e 48 anos, respectivamente. Mais detalhes com o jornalista José Eduardo. A exploração ilegal de minerais estratégicos é um facto no município do Coima. Aqui no município do Coima é recorrente situações de género, mas nunca chegamos até este ponto. 7 pessoas estiveram envolvidas no caso mais recente de exploração ilegal de ouro nas imediações do bairro Catengue, onde houve um deslizamento de terra. Resultado, um morto e um ferido. É só a coragem que nós tivemos. No fundo vamos encontrar uma mínima coisa. Depois não encontramos nada. Depois acontece o buraco ao cair. Perderam um homem daquele por um título daquela brincadeira do trabalho. Nós havíamos gritado sempre para aconselhar esses filhos. Deixai de correr de baixo para cima à procura de dinheiro. Nós aqui estamos no campo, vamos pegar as enxadas, vamos fazer o nosso trabalho normal, conforme nossos papais faziam. Mas eles não nos aceitam, os filhos. Não nos aceitam. Agora chegou o resultado. Perdemos um filho de 27 anos. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros foi chamado a intervir a mais de 10 metros de profundidade para resgatar o sobrevivente de 48 anos e os restos mortais da vítima de 27 anos. Por volta das 14 horas, conseguimos resgatar com vida um cidadão maior de 48 anos, Mateus Francisco. Nossas equipas mantiveram no local até às 18 horas e sem sucesso. Esses trabalhos todos foram feitos com a ajuda da população. No dia 14, hoje, pelas 7 horas, nossas equipas foram de novo ao local, já agora com a ajuda da empresa Angolaca, e os trabalhos continuaram. Por volta das 8 horas e 45 minutos, então foi resgatado, infelizmente, outro cidadão de 27 anos de idade, Francisco Jamba, já sem vida. Uma prática que ganha contornos alarmantes nesta região do nosso país. De acordo com as autoridades locais, agora até menores estão a ser envolvidos nesta atividade ilegal de exploração de ouro no interior do Coima. Segundo denúncias, muitas destas crianças abandonaram as escolas. Nós testemunhamos essa situação. Testemunhamos no setor do Sanolote. Lá no aldeia de Sanolote encontramos inclusive crianças também a fazerem essa prática. E isso leva muitas das crianças a abandonarem a formação. Pedimos aos pais, a todos os encarregados de educação, que mandem as crianças para a escola, porque o futuro das crianças está na escola. E que evitem mesmo essas práticas dolosas, danosas à vida humana. As autoridades locais garantem um redobrar da vigilância para apertar o cerco à exploração ilegal de minerais.
os tais jovens atualmente são aqueles que nós conhecemos, pouco ouvem os conselhos dos papais, mas vamos fazer algumas tentativas, ver se que essa situação um dia não venha acontecer mais na nossa área, no nosso território do Quima. Doravante, quem for pego a praticar esta exploração ilegal, os órgãos de defesa e segurança tomarão conta da situação. Deslizamento de terra na mina de exploração ilegal de ouro faz um morto e um ferido no município do Quima, província do Ambo. Das autoridades locais vem a garantia de apoio à família enlutada e ao sobrevivente. Uma equipa de fiscalização do Parque Nacional de Quissama deteve ontem um indivíduo envolvido na prática de caça furtiva no interior da área de conservação. O facto ocorreu em Capelongo, interior do parque, durante uma operação de vigilância de fiscais da instituição. O suspeito foi surpreendido em flagrante delito após ter abatido ilegalmente 6 veados. Com ele foi encontrada uma cria de veados viva, 7 bambis e uma ceixa. Os fiscais apreenderam uma viatura do tipo Land Rover utilizada na atividade ilegal e diversos instrumentos associados à prática da caça furtiva, como facas, machados, munições por identificar e outros equipamentos. De acordo com informações, o indivíduo integrava um grupo de mais de 4 pessoas, presumivelmente trabalhadores de uma fazenda local que atuavam na área utilizando armas do tipo AKM. Os restantes elementos puseram-se em fuga. O detido foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais por violação das normas de proteção da fauna e das áreas de conservação previstas na legislação angolana. O Ministério do Ambiente reafirma que a caça furtiva constitui uma grave ameaça aos esforços do Executivo para o repovoamento e preservação da fauna nos parques nacionais, com particular incidência no Parque Nacional da Quissama. Neste sentido, o Ministério garante que vai continuar a reforçar as ações de fiscalização e vigilância para travar a prática e assegurar que os infratores e os seus eventuais mandantes sejam responsabilizados nos termos da lei. Na sequência da comunicação feita em janeiro sobre o rapto de uma menor, o SIC informa que uma apurada investigação desencadeada pelo Serviço de Investigação Criminal desde setembro de 2025, em coordenação operativa com outras forças de defesa e segurança e autoridades namibianas, permitiu nesta sexta-feira a libertação de uma prisão namibiana da cidadã angolana identificada por Vitória Kanene Chisoka, que se encontrava erradamente detida como autora do crime de posse de droga do tipo cocaína naquele território. Referir que a investigação desembocou de uma queixa apresentada por familiares sobre o rapto da menor de 9 meses. Filha da cidadã Vitória Kanene, protagonizada pela cidadã nacional Telma Cristina Amaro Leitão, na altura patroa besta. Diante dos factos, o SIC, na sequência investigativa coordenada pelo SIC, CUNEN e SIC Luanda, assim é que está correto, a cidadã Telma Cristina Amaro Leitão, de 35 anos, foi localizada e detida por o crime de rapto no bairro Cacenda, aqui em Luanda, no dia 10 de janeiro do ano corrente, com o resgate da criança. Em sequência, a cidadã Vitória Kanene Chisoka foi entregue às autoridades migratórias angolanas na fronteira da Santa Clara. Nesse momento, já se encontra no seio familiar, onde vivia em Ondiva, província do Cunene. Dada a complexidade do processo, o SIC prossegue com a investigação para apurar com profundidade mais elementos que poderão culminar com a detenção e responsabilização criminal de mais envolvidos.
A seguir, vamos ter momento para análise no Prova dos 9. Doutor Joaquim Jaime, aqui presente, boa noite. Boa noite, Ana Lemos, para o nosso telespectador também. Doutor, o MPLA já se prepara para os desafios eleitorais de 2027. Em dezembro realiza o seu 9º Congresso com pensamento em servir o povo e fazer Angola crescer. Esta semana vimos acontecer a 10ª reunião ordinária do seu Comitê Central. O líder do MPLA, na sua intervenção, referiu-se às prioridades da ação e a necessidade de fortalecimento da vida interna do partido. João Lourenço quer mais contacto direto com as populações, mais mobilização porta a porta, porque, segundo disse, os comícios não se ganham. Ou seja, disse que os comícios não ganham eleições. Assim é que está correto. De facto, acabaram essas especulações. Finalmente ficou definido, dias 9 e 10 de dezembro, realizar-se-á o 9º Congresso Ordinário do MPLA. E esse congresso tem um caráter especial porque é uma sequência das festividades iniciadas o ano passado. Há um simbolismo onde o MPLA faz uma conexão da sua própria história e da história de Angola. Comemoração dos 50 anos, o MPLA não para a sua festa, continua todo 2026 em festa para culminar em dezembro com a grande festa dos 70 anos da fundação do partido. Fez-se muito bem a chamada de atenção sobre a necessidade do maior engajamento das bases, maior trabalho de mobilização, esclarecimento e compartilhamento da agenda e da visão do MPLA. E essas diretivas, elas também já constam da agenda política de 2026. E é uma palavra que demonstra claramente esta visão e a consciência de que é necessário ir bater a porta, sobretudo, dos indecisos, tendo em consideração as estatísticas das eleições passadas em que houve muita abstenção. Então, o MPLA sente que é necessário devolver esse contacto com as bases, com a sua massa militante, que em 2022 não saiu efetivamente para exercer esse seu direito de voto, e também demonstra que claramente um retorno às suas próprias origens. Se nós pegamos essa recomendação para ir às bases, a valorização das bases, 15% dos órgãos intermédios e do Comitê Central composto por militantes das bases, significa dizer que há um reconhecimento sobre a importância deste segmento. E se nós formos ver a Agenda Política 2026, o MPLA faz aqui uma reconciliação com a sua própria história, com o seu próprio passado, com o seu próprio pensamento político, justamente no ano em que comemora 70 anos. Porque deve ser o eixo segundo, se não estou em erro, da agenda política, fala sobre a necessidade de o MPLA se reconciliar com o seu pensamento político ideológico. E uma das premissas desse pensamento está justamente nas bases, nas massas. Por isso é que é um movimento popular. E se recordarmos o apelo de Viriato da Cruz, onde ele convoca as grandes massas populares para formar esse amplo movimento com vista à libertação de Angola, então aqui um reconhecimento claro de que a história do MPLA não deve dissociar-se das massas, das bases. As bases são efetivamente a fortaleza, as fundações do partido. O presidente João Lourenço faz efetivamente esta chamada de atenção, não só sobre a importância das bases, mas sobre a valorização das bases, e já uma cota estabelecida, 15% dos órgãos intermédios e superiores, composto por militantes que vão vir efetivamente dos CAPs. O presidente do MPLA não está só preocupado com a necessidade de reforço na mobilização para novos membros, mas também com a desinformação nas redes sociais. Exatamente. Num contexto em que a informação viaja a uma velocidade superior à da luz, em alguns casos, neste emaranhado há também aqueles que têm a necessidade de desinformar. E hoje a luta política tem estado a permitir tudo. Alguns inventam, simulam situações
Então é necessário que os militantes estejam atentos à intervenção nos meios digitais. Aqui o levantamento deste patamar significa dizer que a luta política, o enfrentamento das ideias vai incluir o plano concreto, real, no contato físico com as pessoas, mas também vai incluir o mundo digital, que é necessário que haja efetivamente uma grande intervenção, um grande engajamento no compartilhamento das ideias e, sobretudo, tratar de desmentir e esclarecer eventuais informações que estão em contradição com a verdade. Sobretudo quando se toca a membros do MPLA. Sim, hoje qualquer sujeito com um telemóvel na mão sente-se no direito de escrever o que quer. E, infelizmente, nós estamos assim. E deve haver aqui, sim, a necessidade de proteger a dignidade, a honra e o bom nome das pessoas que forem vilipendiadas no espaço virtual, isso já no âmbito da luta política, incluindo, naturalmente, a salvaguarda, a proteção dos dirigentes e militantes em geral. Doutor, um assunto que domina as atenções além fronteiras é a guerra no Médio Oriente, que vai já no seu 14º dia. Bombardeamentos indiscriminados, número crescente de mortes, um impacto direto e negativo na economia mundial e um mundo que começa a estar cada vez mais dividido. Um mundo cada vez mais dividido, mais insensível, infelizmente. A situação no Irão, e com reflexos para todo mundo, com o fechamento do Estreito de Hormuz, porque nós estamos numa situação em que o Irão está a lutar com aquilo que tem em suas mãos, incluindo ferramentas de pressão econômica internacional. Uma dessas ferramentas é o Estreito de Hormuz, onde trafegam diariamente qualquer coisa como entre 20% e 30% da disponibilidade de petróleo no mercado mundial, entre 20% e 25% do gás liquefeito. Os preços da energia subiram galopadamente no mercado internacional. Também passa por aquele estreito uma grande quantidade de fertilizantes e há uma resposta em cadeia sobre todos os preços, com encarecimento das cadeias logísticas, encarecimento dos custos de produção. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação que, se esse conflito não for resolvido rapidamente, nós teremos uma realidade pior que aquela de 2008. Porque no momento em que a economia global estava a recuperar-se do choque que teve, surge esta situação. E as ferramentas normalmente à disposição dos Estados para funcionarem como amortecedores para acudir à economia, elas nesse momento estão quase que indisponíveis. Os bancos centrais, em Angola, respondeu em conformidade, manteve as taxas diretoras do BNA, permitiu que os bancos tivessem maior disponibilidade, que é para poder financiar a economia, haver muito mais créditos, mas é uma realidade que nós estamos a ver em toda a parte do mundo. Os bancos centrais estão nesse momento quase que de mãos atadas, porque uma das ferramentas que é para poder acudir crises é justamente injetando liquidez no mercado, mas nós estamos numa situação em que não há possibilidade muita de injetar liquidez no mercado, porque estão em disposição nesse momento as ferramentas que é para combater a inflação, e uma dessas ferramentas é justamente políticas monetárias restritivas. Então nós estamos numa situação em que, em vez de botarmos água no fogo, temos um pouquinho de gasolina que temos que saber como doseá-lo, que é para não termos incêndio global. Mas, de facto, é uma situação que envolve 3 países, mas os reflexos, eles efetivamente são globais, sobretudo para os países que dependem de importação de energia. Doutora, aqui uma pergunta que não se cala. Enquanto analista, era previsível essa capacidade de resistência do Irão? Vamos hoje no 14º dia de guerra e o Irão não para. Sim, não para. Não para de ripostar. Exatamente. Era previsível isso? Os militares dizem que o Irão, neste momento, tomou as rédeas do conflito. Já não está na defensiva, ele está na ofensiva, e é o Irão que está a orientar o ritmo deste conflito. Estrategicamente, o Irão percebeu que
A forma de enfrentar a coligação Estados Unidos e Israel é partir para uma guerra assimétrica. Uma guerra assimétrica. Está a bombardear também todos os países vizinhos, sobretudo destruindo a capacidade militar norte-americana de resposta aí na região, efetivamente também em Israel. Literalmente paralisou a economia dos países do Golfo. Países mais pequenos, como o Catar, Bahrein, que não têm uma economia tão robusta como a da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, já estão nesse momento a calcular os prejuízos e como vão se posicionar daqui para frente. O FMI certamente será chamado com programas de resgate de muitas economias, sobretudo economias asiáticas, que são muito dependentes do petróleo que é transportado por via do Estreito de Hormuz. Na reunião do G7, Donald Trump decidiu levantar temporariamente as sanções sobre o petróleo russo. Infelizmente, os outros países do G7 decidiram manter as sanções sobre o petróleo russo, facto que vai efetivamente agravar a disponibilidade desse recurso no mercado e, consequentemente, o encarecimento e a inflação galopante. A ver, vamos. Dr. Joaquim Jaime, obrigado por esse momento. Voltamos a estar juntos no próximo sábado. Até lá. Até lá. Seguimos com outras notícias. Um assessor do presidente dos Estados Unidos foi impedido de entrar no Brasil e teve mesmo o seu visto revogado. O governo brasileiro alega reciprocidade depois que o ministro da Saúde do Brasil também teve o visto negado, depois da campanha que encerrou ontem. Nas cidades principais a situação é tida como calma. A base de dados da Comissão Eleitoral tem registrados mais de 2.600.000 eleitores. O presidente do Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, realizou na última sexta-feira o seu último comício antes da eleição presidencial deste domingo. Partidários e simpatizantes seus lotaram uma praça na capital Brazzaville para aplaudir o líder que espera estender o seu domínio sobre o país. Aos 82 anos de idade e após mais de 40 anos no poder, Denis Sassou Nguesso é o favorito absoluto para vencer o pleito deste domingo. Com uma oposição dividida, observadores dizem que a participação eleitoral pode cair para um nível recorde naquele país da África Central, rico em petróleo. Sassou Nguesso figura entre os líderes que há mais tempo estão no poder em África, juntamente com Teodoro Obiang Nguema, da Guiné Equatorial, e o presidente dos Camarões, Paul Biya. Sassou Nguesso, um militar de carreira, chegou ao poder em 1979 e governou até 1992 sob um sistema de partido único, antes de perder as primeiras eleições multipartidárias para o ex-primeiro-ministro Pascal Lissouba, a quem Sassou Nguesso acabou por depor numa guerra civil em 1997. Desde então, governa o Congo num sistema de democracia multipartidária e venceu sempre as eleições por ampla maioria. Efetuou reformas constitucionais que removeram os limites de idade e as restrições de mandatos do Presidente da República. Nestas eleições deste domingo, Sassou Nguesso conta com a concorrência de outros 6 candidatos, todos eles políticos pouco conhecidos e que os observadores dizem que têm poucas chances de derrotar o candidato do Partido Trabalhista Congolês. Os 2 principais partidos da oposição optaram por não se candidatar, um deles sob os argumentos de que não foram criadas as condições para uma eleição livre e transparente. De volta ao país, em Luanda, os comitês municipais do MPLA apresentaram hoje aos militantes a agenda política do partido para este ano. Os militantes reagiram com satisfação à orientação do presidente do partido sobre os 15% de vagas para os membros do Comitê Central reservadas para as bases. Está apresentada a agenda política do MPLA 2026 para os militantes dos comitês municipais em Luanda. A agenda que doravante começa a ser cumprida pelos militantes de Cacoaco. No fundo é um instrumento de orientação para a agenda política do MPLA para o presente ano, onde nele constam as ações e tarefas essenciais que o MPLA se afigura apresentar ou desenvolver no ano 2026. Ainda em Cacoaco, os militantes reagiram com satisfação à orientação do presidente do partido sobre os 15% de vagas para o Comitê Central reservadas para as bases. Todo mundo está ansioso e, aliás, o MPLA é um partido organizado. O nosso presidente é aquela pessoa que fala e faz.
prometeu na reunião dos comitês de ação e agora no Congresso, no Comitê Central, organizou e orientou, e nós viemos transmitir aqui a mensagem do presidente do MPLA. Na Ingombota, a primeira secretária do MPLA, Milka Kakesse, garantiu a massificação ativa com as comunidades, com foco nos problemas reais que afetam os cidadãos. Temos compromissos assumidos que continuaremos a cumprir. O fortalecimento da nossa mobilização, bem como das nossas ações governativas, tem prioridade na nossa agenda política. Enviados, os militantes foram uma vez mais chamados a trabalhar em torno dos próximos desafios do MPLA. Temos noção e consciência das dificuldades porque passam as nossas populações, mas que nós dissemos e tem sempre sido o apanágio do nosso partido. O MPLA já enfrentou grandes desafios, sempre os venceu e vai continuar a vencer esses, mas para isso precisamos de coesão. União, coesão e cumprimento das orientações do líder são pontos que vão nortear os militantes da Manhanga. O que mais sobressai nesta agenda política é a preparação dos militantes para a realização e organização do 9º Congresso Ordinário do Partido e também preparar o partido para os desafios eleitorais em 2027. A nova agenda política do MPLA também será cumprida no município do Rangel, onde os militantes mostraram-se prontos para os novos desafios do partido. Precisamos continuar a resolver os problemas do nosso povo. No Talatona, os militantes do MPLA estão firmes para o cumprimento da agenda política do partido. Acaba por ser um documento orientador daquilo que será a nossa ação política durante este exercício. Para os militantes da Samba, as ações da nova agenda política do partido enquadram-se nas necessidades da população. O objetivo aqui é estarmos mais próximos das bases e esta é a orientação do nosso glorioso. No município do Quilamba-Quiache, a primeira secretária do MPLA garantiu que o seu partido está pronto para os desafios do futuro. Este é também um momento de reafirmarmos a nossa confiança na liderança do partido e no projeto político do MPLA. Camaradas, o futuro constrói-se com trabalho organizado e unidade. Os militantes do Kazenga mostraram-se atentos à mensagem da primeira secretária do MPLA. Nós estamos, nesta altura, a fazer um grande trabalho naquilo que é o cadastramento de todos os nossos militantes da base, para que possamos todos estar organizados politicamente, geograficamente, para as eleições de 2027. Ação semelhante aconteceu no município do Ojaenda, onde os militantes reunidos estiveram atentos à agenda política do MPLA para o ano de 2026. Com a ajuda dos nossos militantes, penso eu que poderemos ter bons resultados em 2027. Militantes do MPLA em Luanda, firmes para o cumprimento de mais uma agenda política do partido em 2026. No Mochico, o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, disse em Moangai, no município do Lutuai, que o partido continua a trabalhar para fortalecer as suas fileiras e honrar os esforços e dedicação dos fundadores do projeto Moangai. O líder da UNITA falava no ato que marca as celebrações dos 60 anos dessa formação partidária. No dia que marca os 60 anos da fundação da UNITA, Adalberto Costa Júnior e membros da sua comitiva vieram à localidade do Moangai para viverem as memórias daqueles que começaram com o projeto político. O secretariado executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA manifesta o seu total e incondicional apoio ao presidente do partido, engenheiro Adalberto Costa Júnior. Exprime-lhe toda a sua solidariedade e encoraja-o a prosseguir no caminho da mobilização nacional. Na sua intervenção, Adalberto Costa Júnior falou da necessidade da preservação dos valores herdados dos precursores do projeto e apelou aos militantes da UNITA para continuarem firmes nos ideais dos líderes fundadores do partido. É histórico para nós este lugar e eu não tenho dúvidas nenhumas que qualquer um dos que aqui se encontra
vai transportar nas suas memórias bem marcadas esta oportunidade de testemunhar aqui, neste lugar emblemático, esta presença. E aqui permitam-me estender a nossa homenagem. Não se faz só aos citados aqui. Faz-se também aos inúmeros desconhecidos, anónimos, que tudo deram, que tudo entregaram aos povos do leste, razão da partida, da criação. A todos vós, aos que simbolizam estas realidades, aos familiares, aos amigos, a todos, o nosso obrigado. O nosso obrigado. Antes de deixar a localidade, Adalberto Costa Júnior fez o lançamento da pedra do monumento que será erguido no local, em memória aos fundadores da UNITA. A FENALA realizou a 5ª reunião ordinária do Comitê Central de Partido, onde abordou várias questões internas. Uma delas tem que ver com a realização do Congresso, que vai eleger um novo presidente da FENALA. A FNLA realizou a 5ª reunião ordinária do Comitê Central. O presidente pediu aos seus irmãos que este encontro deve pautar por um clima de concórdia e paz para dirimir os vários conflitos que o partido enfrenta. O que nós queremos efetivamente é um consenso, sobretudo naqueles problemas muito mais delicados, porque há problema delicado. O relatório de contas, que ainda não foi entregue ao Tribunal de Tutela, também merecerá a atenção desta reunião ordinária do partido. Outro ponto mais elevado é a convocação do Congresso, neste Comitê Central, a data para a realização do Congresso, uma vez que este é o último mandato do presidente Nimia Simbe. O Comitê Central da FNLA é composto por 301 membros que vão fazer parte das várias discussões do partido para alinhar a máquina aos próximos desafios eleitorais. Momento para a primeira pausa deste jornal. Depois do intervalo vamos ter mais notícias. Estamos de volta e seguimos agora para um outro momento de conversa. Momento de entrevista. E o que trazemos hoje é uma convidada especial, uma mulher que enverga durante muitas horas o uniforme da Polícia Nacional. Reforça a presença feminina nas forças de segurança e ordem interna, onde a mulher ganha destaque todos os dias. Hoje, o momento de conversa no telejornal é com a comissária bombeiro Teresa Márcia António Manuel, que está na corporação há mais de 20 anos. Nasceu em Malange, é licenciada em Gestão de Empresas, tem curso de Defesa Nacional e Segurança Pública, foi capacitada pelo Instituto Superior de Ciências Políticas e Criminais e formou-se, entre outros, em Gestão Integral de Risco e Desastres. Boa noite, comissária Teresa Márcia. Muito boa noite, Ana. E seja muito bem-vindo ao telejornal. Obrigada. É um prazer tê-la aqui, para já, e poder partilhar um pouco da sua história. Obrigada. Como é que tudo aconteceu? Como é que entrou para a polícia? Através de algum concurso público, nem por isso? Um sonho antigo? Muito rápido. Conte-nos como foi. Eu entrei para juntar o útil ao agradável. Sim. Eu, na altura, fazia umas atividades de solidariedade. Ouvi que nos bombeiros haviam precisado de técnico superior para a área de proteção civil. Fui, levei o meu currículo, já trabalhava num outro sítio, mas achei por bem para os bombeiros, porque o que eu fazia enquadra-se naquilo que é a dinâmica dos bombeiros. Com esta farda tão impactante, quando chega a qualquer lugar, fardada, claro, sente que é respeitada, sente-se que o problema vai ser imediatamente resolvido? O respeito é automático. Eu, quando vou a qualquer instituição, vem uma mulher fardada, olha, o primeiro impacto, muito jovem, esta patente, mas sou respeitada, sou uma mulher que, quando apareço,
resolvo aquilo que me levou a resolver. Os homens, quando veem, as mulheres aplaudem, dão-me sempre força. Olha, é a primeira e a única mulher com a patente de comissária no Corpo de Bombeiros. É também a primeira mulher a assumir o cargo de diretora nacional adjunta deste ramo, portanto, dos bombeiros. É para si uma responsabilidade redobrada? É uma responsabilidade muito grande, uma vez que nós estamos num órgão castrense, por outro. Antigamente era só visto cargos de homens, estando aqui é uma responsabilidade muito grande, é um dever cumprido e mostrar que as mulheres do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros estão preparadas para assumir qualquer cargo. Como é que tem sido superar barreiras, sobretudo por ser mulher? Não tem sido fácil. A primeira coisa, por exemplo, nesse cargo que eu estou, tem um comandante que apela muito ao entendimento da mulher, ajuda muito naquilo que é o desenvolvimento do nosso trabalho. Não é fácil, é uma tarefa muito gratificante, é uma profissão que todos os dias nós aprendemos, é uma profissão que nos alavanca como ser especial a nível do Ministério do Interior. Eu sei que tem cumprido várias missões enquanto comandante em várias unidades. É a primeira comandante ou diretora nacional adjunta, é assim que se diz, do Corpo de Bombeiros. Numa sociedade como a nossa, onde há ainda restícios, digamos que, de machismo puro, como é que tem sido a gestão homem-mulher, mulher-homem, chefe subordinado, uma chefe mulher? O nosso lado maternal fala muito alto. Nós não somos só comandantes, somos mães, somos psicólogas, somos amigas, somos líderes. Então, lidar num universo que é mais masculino, entre aspas, é uma tarefa muito árdua, é uma tarefa muito gratificante. És capaz de chegar com instinto materno para a resolução de qualquer conflito a nível de serviço. Olha, falou um bocado do instinto maternal. Ser mulher implica esse instinto. Eu pergunto-lhe se tem dificultado, tem beneficiado em algum momento o vosso trabalho, já que tornamos-nos em certas situações, digamos, mais permissivas a não penalizações, por exemplo? Acontece alguma vez em que quer efetivamente penalizar um jovem, uma jovem, e por qualquer razão o coração bate um bocadinho mais forte, mesmo tendo como certo que deve ser penalizado? Acima de qualquer coisa, nós temos que ser pedagógicos. Nós temos que chamar a razão, primeira, segunda vez, porque para além de nós usarmos farda e é um serviço castrense onde tem ordens, mas nós temos que primeiro ser pedagógico, porque as pessoas vão trabalhar o assunto, nós não sabemos realmente como foi as 24 horas dessa pessoa, não podemos julgá-las primeiro, chamamos a razão, explicamos, está num sítio castrense que há ordens, tem disciplina, tem que cumprir. Se optar pelo mesmo ato, aí sim nós punimos. Há situações que você vê, a pessoa não está bem, a psique dela não está bem. Se eu punir, em vez de ajudar, vou piorar. Então, faço este meu lado ainda pedagógico, meu lado psicológico, do lado materno, antes ainda de dar uma pastilha, como nós dissemos. Olha, anda seguramente muitas vezes com fardada. Portanto, eu pergunto, como é que se sente perante uma situação em que deve autuar uma mulher vulnerável, quantas vezes incapacitada e muitas vezes necessitada? Eu, Ana, realmente falando, nunca me senti vulnerável, nem diminuída perante um homem ou qualquer situação. Não, a questão que eu coloco é, portanto, mais forte perante os mais fracos. Portanto, como é que sente ao atuar alguma vez, por qualquer razão, embora seja do Corpo de Bombeiros, mas por qualquer razão, uma pessoa incapacitada, uma pessoa, enfim, vulnerável, em posição muito mais fraca?
Não, mas é que eu digo sempre e vou repetir aqui, a nossa missão de ser bombeira, nós, toda e qualquer pessoa vulnerável, não só, o nosso instinto, que é o dar vida para salvar a vida, tem que falar mais alto em determinadas situações. Esta é a conduta da mulher bombeira? A conduta da mulher bombeira é sair todos os dias para cumprir uma missão que é o bem-vida. Nós saímos, o lema é dar vida para salvar a vida, ou o bombeiro que não sabe, não salva nem se salva. Se nós levamos isso, qualquer situação anormal que há de vir, nós conseguimos contorná-la. Qual é o cargo mais alto, o vosso nível, que gostaria de alcançar? Eu, como sempre disse, todo soldado almeja ser general. Hoje sou general, também posso pensar um dia ser comandante-geral dos bombeiros, uma secretária de Estado, porque é o topo a nível do Ministério do Interior. Nós trabalhamos, nós estamos aqui na corporação para atingir o pódio. Então, o pensar e trabalhar no pensamento é justo qualquer pessoa que usa farda. Para mim, eu almejo sim um dia ao topo máximo. Podemos dizer que a mulher bombeira protege, salva, inspira e orgulha todas as mulheres? Todas. Uma mulher como nós, as bombeiras, que temos 7 especialidades, nós não extinguimos só incêndio. Mesmo antes de eu entrar nos bombeiros, pensava que bombeiro só extingue incêndio, vulgo apagar fogo. Não. Nós temos 7 especialidades. Nas 7 especialidades é o universo daquilo que é a dinâmica do nosso trabalho. Toda e qualquer mulher que enverga por Serviço de Proteção Civil e Bombeiro tem que se orgulhar, porque as tarefas que nós fizemos, nós conseguimos nos adaptar nos outros órgãos. Acredito que os outros, ao entrar nos bombeiros, ainda têm que fazer especialidade naquilo que nós já dinamizamos, naquilo que nós já dominamos. Representou o Corpo de Bombeiros em vários eventos, até internacionais. Sente que é importante a presença cada vez mais da mulher? É importante. Eu senti a valorização da mulher bombeira no Fórum das Mulheres de Alto Nível. Eu representei o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, que outra hora era quase impossível. Então, cada dia que passa, o ano passa, nós estamos a nos sentir mais valorizadas, nós estamos a sentir que temos uma boa representatividade a nível da sociedade. Gere bem o seu tempo com as atividades de casa. Há bocado ali em off estivemos a falar e a dizer que era uma mulher bastante abençoada por ser mãe de 6 gêmeos, ou seja, ter tido 3 gravidezes gemelares. Como é que gere isso? É uma gestão muito boa. Eu tiro sempre um dia, eu posso dizer, quando estou de farda fora de casa, sou a comandante Márcia. Quando estou em casa, sou a mãe, dona de casa, esposa. Eu não dispenso nem um minuto da minha vida com os meus filhos. Tenho sempre um dia na qual faço comida, almoçamos juntos, trocamos experiência. É uma vida, uma situação muito gratificante. Eu olho para trás e digo, valeu a pena os dias que eu passei sem dormir, a chorar, a perguntar como é que vai ser, passar N natais sem os meus filhos, mas hoje olho para trás e digo, valeu a pena porque consegui cumprir com os meus objetivos. Eu costumo dizer que as mulheres são a maior bênção que a humanidade conheceu. Vale a pena ser mulher? Vale a pena ser mulher. Um dado muito curioso, em 2014 o censo viu que 51% das mulheres, da população são as mulheres. Outros % são os homens. Então, somos as mulheres e os outros % são os filhos das mulheres. Então, nós somos seres muito especiais. Somos seres que nasceu para a humanidade, a resolução de muitos problemas na humanidade. É nos ver não como sexo frágil, mas sim como mulheres ágeis, capazes de resolver qualquer situação anormal a nível mundial. Comissária Teresa Márcia, foi um prazer tê-la aqui e de certeza que vamos encontrar-nos noutras ocasiões. Desejo-lhe boa noite. Obrigada. E boa sorte nos seus afazeres. Muito obrigada. Boa noite, até a próxima. Nós vamos continuar, mas agora com uma breve pausa, a segunda e a última deste jornal. Voltamos já.
Já estamos de volta a dizer-lhe que a missão permanente de Angola junto das Nações Unidas promoveu em Nova Iorque um encontro de confraternização entre a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher e distintas entidades femininas angolanas. O evento, que decorreu no quadro da Jornada Março Mulher, serviu para se reconhecer o valor, a força e o contributo das mulheres angolanas na família, na sociedade e no desenvolvimento das comunidades. A ministra Ana Paula do Sacramento Neto descreveu o momento como uma oportunidade singular para interagir e encorajar as bravas angolanas que trabalham na diplomacia, incluindo as esposas dos diplomatas e funcionários do Sistema das Nações Unidas, para a celebração do Dia da Mulher Angolana e do Dia Internacional da Mulher. Tudo aconteceu à margem da sessão anual da Comissão sobre o Estatuto da Mulher. O Petro de Luanda consentiu o primeiro empate no Girabola, 1-1, foi o resultado do jogo deste sábado diante do Iliete de Benguela. Iano marcou pelos benguelenses, já Tiago Reis apontou o golo dos tricolores. A Academia de Ténis Kikuchi Village Club organizou o primeiro festival Play and Stay, que juntou mais de 100 crianças inseridas no programa da Academia de Inclusão Social e Apoio às Comunidades. Os pequenos mostraram aos pais o que têm aprendido e, no final, foram entregues medalhas a todos os participantes. A Academia de Ténis Kikuchi Village Club organizou o primeiro festival Play and Stay, juntando mais de 100 crianças. Inseridas no programa da Academia de Inclusão Social e Apoio às Comunidades, os petizes aprendem a jogar ténis, são atribuídas bolsas de estudo, acompanhamento médico. O programa foi iniciado há 14 anos. De forma gratuita e com contributo dos pais, hoje a instituição orgulha-se de proporcionar, por meio do ténis, mudança positiva na vida de milhares de pessoas. Nós estamos aqui no Kikuchi e em volta da academia tem bairros, então não estaríamos a ser justos se não abríssemos as nossas portas para estas crianças. Esta é a 4ª geração de meninos que nós estamos a formar. Os meninos da primeira geração hoje são monitores, estão todos bem encaminhados, estão todos a finalizar as universidades. E nós achamos que temos que fazer alguma coisa pelas crianças. Estes meninos serão, no futuro, meninos que vão representar o nosso país. A academia ensina muitas coisas e amo o desporto que eu sempre aprendo muitas coisas com os professores e as professoras. Tal como muitos dos pequenos, Miriam Tuluca é parte do projeto da academia. Hoje, universitária, passa o seu testemunho aos mais novos. Eu sou uma das pioneiras do projeto. Eu posso dizer que a nossa geração deu certo, por isso é que temos aqui as outras gerações. O ténis mudou a minha vida de maneira que eu posso dizer que eu cresci aqui, porque eu passei mais tempo da minha infância no ténis do que em casa e também a dividir com a escola. Então, posso dizer que eu aprendi valores como a disciplina, o compromisso, aqui no ténis e também no projeto do Kikuchi Village Club, que é onde eu cresci. Tem ajudado muito no seu desenvolvimento, seja mental, seja físico e também na inteligência, na escola. O desporto é sempre bom praticar. É um projeto muito louvável. Tenho uma filha aqui, no caso, é um projeto muito louvável para a comunidade, não só, né, no caso eu tenho aqui a filha, mas é um projeto que está a desenvolver aqui a nossa comunidade. No final, foram entregues medalhas aos futuros tenistas. Não faltou música, dança e a foto para recordar o dia bem passado entre crianças.
A exposição Conquista do Cosmo, do pintor espanhol Salvador Dalí, volta a estar patente em Angola e num período de 9 meses. A obra vem reforçar os laços culturais entre os dois países. Os quadros que já viajaram por algumas províncias do país estão agora expostos em Luanda, no Instituto Guimarães Rosa, até o dia 17 de abril. Virado para o surrealismo e comprometido em pintar a verdade de forma mais clara no seu tempo, Dalí descreve em particular na Conquista do Cosmo a ousadia do homem em atravessar o planeta. Um pensamento transportado em tela branca, com cores luminosas sobre figuras geométricas. Uma exposição que viajou de Espanha para Angola e que neste momento está na Casa Cultural Brasileira em Angola, ou seja, no Instituto Guimarães Rosa. Essa coleção de gravuras revolucionária é conhecida como uma das obras principais do grande surrealista espanhol, o grande revolucionário das artes plásticas do século XX, que foi Salvador Dalí. Entre os ícones da arte surrealista, o espanhol sempre pintou pela verdade de forma irreverente e extravagante, o que levou a crítica internacional a considerá-lo como um louco bom, mas que se ao olhar para os detalhes dos traços em seus quadros, vai-se compreender a nobreza e o humanismo de um Salvador. Salvador Dalí foi um grande pintor, sim, e um genial artista, no geral, assim como um grande inovador no desenho, enquadrado no movimento, já foi dito, do surrealismo, que foi considerado, do qual foi considerado o seu icono. Há quem diga que mientras outros grandes artistas contemporâneos surrealistas chegaram ao surrealismo por evolução intelectual, Dalí já nasceu sendo surrealista. Esta exposição foi muito mais do que uma simples mostra artística. Constitui um verdadeiro convite à reflexão, à imaginação e à liberdade interpretativa. A Conquista do Cosmo está em Angola, no quadro do reforço cultural com Espanha, onde a representação diplomática deste país europeu contou com o apoio do Instituto Ibero-Americano e da ENSA, Empresa Nacional de Seguros de Angola. Por se tratar da segunda vez que temos o privilégio de apoiar exposições desta dimensão, a primeira aconteceu com Pablo Picasso, que foi igualmente marcante. Ao apoiarmos iniciativas como estas, afirmamos uma convicção profunda com as artes, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da sensibilidade artística na sociedade angolana. 9 meses é o tempo de estadia desta exposição de Salvador Dalí em Angola, que começou numa viagem por Luanda, Benguela, Huila, Huambo e Bié, e que volta para a capital do país, onde vai estar patente no Instituto Guimarães Rosa e se poderá ser observado ao detalhe até o dia 17 de abril. Estamos quase a terminar esta edição do Telejornal. Hoje é sábado, já sabe, é dia de espaço de debate, o programa Ponto nos Is, que vai continuar a olhar para os assuntos que marcam a geopolítica internacional, com destaque para a tensão no Médio Oriente. Um espaço que será conduzido, como pode ver, pelo jornalista José Maria Camangula. Da nossa parte é tudo. Desejo-lhe boa noite, descanse bem. O Telejornal volta comigo no próximo sábado. Até lá. Boa noite.